Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite pra você. Tema hoje, missão de vida. Dentro da parte espiritual. Vou fazer qualquer hora missão de vida falando de carreira. Dentro da parte espiritual. Boa noite, Jorge. Quem entrou foi Jordi ou foi o universo espiritual? Ah, foram os dois. Jordi, hoje nos honrando com a sua presença. Tudo bom? Diz aí se tá conseguindo ouvir. Universo espiritual também. Estão conseguindo ouvir? Beleza, tá conseguindo ouvir aí? Dá um feedback pra mim. Silene, boa noite, Silene. Boa noite, boa noite. Finalmente seu Jordi participando de uma live, hein? Dando só um tempinho para ver se entra mais alguém. Nossa convidada principal já chegou, que é a Silene. Legal. Perfeito. Perfeito, perfeito. Raquel entrou. Legal. Muito bom. Então vamos começar a nossa live aqui, né? Boa noite, Raquel. Boa noite, Silene. Vamos começar a nossa live. Hoje o assunto é caminho espiritual, né? Sobre o caminho espiritual. E eu posso falar uma série de coisas sobre esse assunto, né? Tem muita informação para falar sobre caminho espiritual, né? Algumas pessoas já sabem, né? Assistindo Ronaldo Werneck de Miranda. Olha, eu sou o Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Tudo bom? Legal ter você aí. Então, algumas pessoas já me viram, né, nas lives falando de religiões, né? Embora o tema do meu canal não é focado em religião nenhuma, embora eu seja um bandista, né? Mas dentro da terapia holística, não precisa a pessoa ser religiosa, ou na verdade não importa também a religião de ninguém, né? Porque ela funciona dentro da física quântica, né? E para quem já estudou um pouquinho da física quântica, sabe que nós estamos todos conectados, né? Mas aconteceu uma coisa interessante, né? A Silene, ela sabendo que eu sou um bandista, e ela tinha uma dúvida sobre o caminho da Umbanda, né? E eu achei interessante essa pergunta dela, porque eu mesmo, quando eu comecei lá atrás, o assunto hoje vai ser relativamente sobre a Umbanda, porque ela perguntou, né? Mas eu acho que a questão de caminho espiritual serve para qualquer religião, caso a pessoa tenha, né, esse chamado, seja lá para qualquer religião, tá? Então não fiquem incomodados, né? Porque eu sei que falar de Umbanda para algumas pessoas é tabu, né? Mas leve isso para sua vida, entende? Se você tem alguma religião, se você não tem, não importa, né? Isso pra gente aqui não importa. Mas a Silene me perguntou, né? Ela tá com uma dúvida muito grande, que ela sentiu o chamado para a religião, para o desenvolvimento mediúnico, e ela tá meio sem saber o que fazer, pelo que eu entendi aqui, né? Ela quer saber o que pode acontecer de ruim na vida dela, né? É interessante essa pergunta. Se ela não atender esse chamado, se ela não entrar para a religião ou para o desenvolvimento mediúnico. Quando fala de desenvolvimento mediúnico, é de fato quando a pessoa entra para desenvolver a sua mediunidade, né? E o que é mediunidade? Todo mundo tem mediunidade, né? Independente se você tem religião ou não. Todo mundo tem, por exemplo, uma intuição, né, sobre algum assunto em algum momento, né? Ah, fulano vai me ligar, ou você entra num ambiente e sente que ali não está muito legal para você. Isso é mediunidade, todo mundo tem.
Agora, existem religiões que trabalham essa mediunidade, né? Porque tem pessoas que têm a mediunidade muito desequilibrada e é necessário um conhecimento dentro de religiões para que equilibre essa mediunidade. Que tipo de desequilíbrio? Por exemplo, pessoas que incorporam em qualquer lugar, né? Saem incorporando espírito em qualquer lugar. Isso é um desequilíbrio da mediunidade. Não está equilibrado, né? E aí quando você... E outras coisas, as pessoas perdem sono, acontece um monte de coisa ruim na vida, né? E sem a pessoa entender o motivo e muitas vezes é mediúnico, né? E quando a pessoa tem um caminho, que era o que ela falou, né? Ela sabe, eu não sei direito a história dela, mas ela sabe que ela tem esse chamado, ela sabe que é o caminho dela, mas ela quer saber o que acontece se ela não seguir, né? Que provavelmente deve estar com medo, algum problema, né, Silene? O que acontece? Então eu posso contar um pouco até da minha própria história, né? Já que eu sou um bandista, e foi sobre isso que ela me perguntou. Eu tive um chamado para a Umbanda desde a minha adolescência, né? Eu tenho na minha família pessoas que incorporavam dentro de casa, né? Minha mãe, minha tia. E eu sempre gostei. Só que eu nunca quis saber de terreiro no meu caso, né? Nunca quis saber de terreiro, sempre tive muito medo. O mesmo medo que as pessoas têm hoje em dia também, né? Muitas pessoas têm medo porque ouve a igreja falar muita coisa que a religião de fato, para quem precisa desenvolver mediunidade, não condiz com a verdade, né? Pessoas que fazem o mal existem em qualquer lugar, né? Isso é do ser humano, não da religião, né? Então, em qualquer religião você vai ver, enfim, essas questões, né? Mas no caso eu tive sérios problemas mediúnicos, né? Desde a minha adolescência e aquilo foi ficando pior, 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 fui passando por uma série de situações e até que chegou um momento da minha vida que eu estava tão desesperado já que eu fui atrás de alguma religião que não fosse Umbanda, porque assim como muita gente, eu fugi, né? Mas entenda, Silene, no meu caso, eu também sabia qual era o meu caminho, assim como você falou que você sabe qual é o seu caminho, né? Você sabe que, no teu caso, pelo que você já conversou comigo, é Umbanda. E o meu caso era esse, eu sabia que era, mas eu queria fugir, né? Por tudo que todo mundo fala, eu não queria saber de conhecer, né? Eu tinha muito medo. E aí eu, fugindo disso, eu fui parar em várias religiões, fui parar dentro da igreja católica, mas eu digo levando mais a sério, né? Fui parar dentro da igreja evangélica, aí aquela coisa assim, levanta a mão para citar Jesus, eu não conseguia levantar, eu achava até engraçado depois, né? Como é que pode? Não conseguir levantar a mão. Fui parar dentro do budismo, o budismo foi uma religião que eu gostei muito, me identifiquei muito por conta de uma série de situações, né? E na época que eu entrei, foi engraçado que eu me identifiquei com alguém, né? Isso é legal também, você ter uma identificação com alguém. Eu descobri que o Edson Celulari, na época, ele era budista, não sei hoje, né? E aí eu falei, se o Edson Celulari é budista, então é uma religião boa, né? Então eu comecei a frequentar lá, mas não consegui também ficar dentro do budismo, porque o chamado era muito forte, né, para essa outra religião que é a Umbanda. E aí foi quando eu estava começando a me acertar dentro do budismo, porque foi a única religião que eu gostei, né? Eu fui um amigo meu que eu morava de favor com ele, né? Ele, Marcelo, ele comentou comigo que ele era Ogã. Estou contando para vocês a história aqui, eu espero que não seja cansativo, tá? Eu vou chegar, Silene, no seu ponto aí. Você vê que tá, acho que tá valendo, né? Eu não sei qual é o seu motivo, mas vou chegar lá. Então, assim, ele falou comigo que ele era Ogã, ou seja, a pessoa que bate tambor no terreiro. Falei, pô, como que você é de terreiro, nunca falou comigo, né? E eu preciso ir no... Eu senti aquela necessidade muito grande, né? Aí ele falou assim, mas você nunca falou nada, e eu realmente nunca falei nada, né? Eu sempre tive um jeito meio quieto, assim, né? Então ele nunca se atreveu a comentar comigo sobre esse assunto, achando que eu ia bater nele. Enfim, em resumo, eu fui no terreiro que ele frequentava, né? Aqui no Rio, esse terreiro. Se tiver alguma coisa, tá, Silene? Pode perguntar aqui. Aqui no Rio, esse terreiro, ele é em Laranjeiras, né? Um terreiro muito grande, era muitas pessoas que tinham
lá toda segunda-feira, gigante. E eu me achei ali, resumo da ópera, eu me achei ali, eu tinha muito medo, então cheguei na fila, comecei a perguntar se ali tinha sacrifício de animal. As coisas que eu tinha medo, eu comecei a perguntar, né? Se tinha sacrifício de animal, se as pessoas começavam a vida dela a decair. Fica aí até uma dica, tá, Silene? E aí eu fui descobrindo a questão do sacrifício de animal, porque é uma coisa que eu particularmente nunca gostei, tá? Nada contra, cada um tem seus motivos para trabalhar em terreiro que tem, a região tem lá os seus motivos também, tá? Não tem nada que falar sobre isso, mas era uma coisa que eu não queria para mim, entende? E aí eu perguntei tudo que eu tinha que perguntar para as pessoas da fila mesmo, né? As pessoas que frequentavam. Porque você perguntar a alguém que já frequenta, a pessoa só vai dizer maravilha, né? Eu fui perguntar, as pessoas estavam frequentando, né? Para ter uma referência, e todo mundo falava comigo que já frequentavam lá há 5 anos, há 10 anos, 15 anos, né? Falei, 20 anos, então isso aqui não deve ser ruim, né? Tá todo mundo aqui bem, pessoas, cada um vivendo a sua vida aqui, não deve ser ruim. Enfim, comecei a frequentar lá, assim, com um pouco de receio. E foi quando, depois de um tempo, depois de um certo tempo, a entidade chegou para mim e falou assim: você quer descobrir uma coisa que ninguém te fala, né? Aí eu falei: pronto, esse aí acertou. Porque antes disso ainda tive um processo de passar por umas entidades que não se falava nada direito, né? E também é normal no terreiro, não tem problema nenhum. E aí eu comecei, aí eu perguntei mais o que é. Aí ele falou assim: olha, você quer saber, né? O nome dessa entidade é Caboclo Roxo, né? E aí você quer saber sobre sua mediunidade, se você tem mediunidade, se você quer, se você precisa seguir esse caminho. Aí eu falei: pronto, isso aí acertou o meu problema. Acertou o meu problema, né? Agora não tem mais para onde correr. Aí perguntei a ele, ele falou: e aí, eu tenho isso mesmo? Porque eu até então, eu nunca tinha recebido santo, né? Eu nunca tinha incorporado, mas eu sentia dentro de mim que eu tinha isso tudo, né? Sentia dentro de mim isso. Então, aí ele falou: não, você tem, você é médium de incorporação, você vai incorporar e tal. E eu tinha muito medo, tinha muito medo. Aí eu fiz as perguntas que eu tinha que fazer lá e diferente da maioria das pessoas que procuram tendo um caminho, né? Porque tem pessoas que procuram terreiro porque precisam de um atendimento. E o legal dos terreiros, né, de Umbanda, pelo menos a linha que eu sigo, né, e tantas outras que eu vejo por aí, é que não te obriga a ficar, entende? Então isso é legal. É como se fosse, né, o seu Zé, que é o Chico que eu trabalho, ele fala: é um hospital de alma, o terreiro é um hospital de alma. Encarnada e desencarnada. Você pode chegar lá porque você está precisando de uma ajuda no momento, uma orientação, está desequilibrado energeticamente, né? Aí você tem a sua ajuda e pronto, você pode seguir sua vida, não precisa nunca mais voltar, né? Então isso eu achei legal na religião, não precisar me sentir obrigado a estar ali, né? E aí o que aconteceu? Eu botei meus medos para fora, falei de que eu tinha medo, né? E a entidade me contou algumas coisas, enfim, me convenceu. Eu falei: não, eu quero começar. E eu, como eu já sabia de todos os meus problemas, entendeu, Sirene? Você tem que ficar atenta e caso alguém esteja também se identificando, né? Você tem que sempre... A resposta sempre está dentro da gente, né? Por mais que outras pessoas falem, ou que sim ou que não, você que tem que saber, né? E eu já sabia de tudo, eu só precisava de uma confirmação, precisava de saber que eu não ia destruir a minha vida, precisava de saber que eu estava num lugar bom. Era só isso que eu precisava saber. Então, quando eu fui tirando essas dúvidas todas, e a entidade falou: não, isso aqui assim, assim me convenceu, diferente de muitas pessoas que procuram terreiro, eu não fiquei em dúvida, né? Eu falei: então quero entrar. Já viu aquela frase assim: tá com medo, vai com medo mesmo? Foi o meu caso, eu estava com muito medo, mas assim, a minha vida estava muito ruim e eu sabia que ia melhorar ali. Entende? Sabia que ia melhorar ali. Então, foi muito natural para mim, mesmo com medo, né? E aí eu fiz. Te falta coragem? Então, é isso. Aí você tem que analisar, como eu falei, a sua vida, né? Eu vou chegar no ponto que você me perguntou, tá? Tipo, sabendo isso tudo, se não entrar, o que acontece? Eu vou chegar no ponto. O que vai acontecer?
Mas assim, eu comecei eu tinha eu tinha muito medo, mas assim, eu, no meu caso, eu tinha mais medo da minha vida, que a minha vida na época era uma confusão só e eu tinha medo mais medo da minha vida do que da religião. Então, eu estava naquela fase assim, não tem mais nada para perder, entende? Mas eu só precisava confirmar as coisas. Porque eu sabia de tudo, assim como você falou que você sabe, né, da sua missão. Eu sabia, mas eu precisava confirmar o básico, que é o lugar que eu vou frequentar é bom, condiz comigo, né? É, eu me sinto bem lá, me sinto à vontade, não vou ter receio, né? Porque você para estar num lugar você tem que confiar, né? E as outras dúvidas que eu tirei aqui, né? Que eu falei aqui. Então tinha essas minhas dúvidas, e vencido isso, entrei e aí aconteceu uma coisa impressionante, que eu fiquei durante 6 meses frequentando e nada acontecendo na minha vida, né? E eu fui daquela pessoa que entrei pela aquela frase, né? Você vai pelo amor ou pela dor? Eu fui pela dor mesmo, né? E aí, nada, 6 meses depois começaram a acontecer os milagres, né? Aí minha vida mudou completamente, entende? E isso já quase 20 anos, né, que isso aconteceu. Então de lá para cá, tive vários problemas na vida, todo mundo tem problemas, né? Mas eu fui cada vez mais me preocupando com estudar a religião, porque muita gente fala mal, fala muita coisa e não sabe o que está falando, né? Vai muito no que as pessoas falam, e aí faz parecer que isso tudo é uma coisa muito ruim e não é, né? Não é. A religião, qualquer religião, quando você tem afinidade, porque tem pessoas que não sentem essa necessidade e está tudo bem. Ninguém precisa entrar para uma religião se não sente, sabe, que é o seu caminho, o que precisa, né? A religião é justamente, seja ela qual for, seja igreja, seja umbanda, seja candomblé, é para que você preencha algo na sua alma, que você, quando você estiver precisando de ajuda, você tem um caminho, você tem alguém para te direcionar, né? Alguém espiritual, né? Nós não somos só carne, né? Nós somos espíritos, né? Então não tem como negar, acho que tá ficando cada vez mais evidente que a espiritualidade existe, está aí, está do seu lado, está do meu. Então não tem como negar isso, né? Tá ficando cada vez mais evidente isso. Então, nós todos, seres humanos, só temos esses caminhos. Ou você, em algum momento, se sente um chamado, né? Fique em alguma religião, caso você sinta que precisa, ou você estude cada vez mais para que você mesmo aprenda a interagir com a espiritualidade sem interferência de religião. Também não tem obrigatoriedade nenhuma, seja lá que religião for, não tem, né? A terapia holística é legal por isso também, né? Você vai estudando a parte espiritual dentro dela, você acaba se sentindo independente nesse sentido, sem necessidade nenhuma de frequentar religião nenhuma. Ou seja, ser religioso, independente da religião, é uma coisa realmente muito íntima, pessoal, de cada um, porque vai com toda a nossa história também de encarnação, entende? A gente está aqui por um motivo, né? Agora vou responder aqui a sua pergunta. Você vê que eu fiz toda uma introdução porque a sua pergunta tem a ver com a minha história, né? Então não tive como não falar sobre isso. E Silene, hoje, como é que é a minha vida hoje, né? Acabou que eu, dentro desse caminho espiritual, eu nunca saí da Umbanda, né? A gente agora está no período de pandemia que não estamos conseguindo fazer os trabalhos lá como deveria, né? Mas deveria não, nesse momento não tem como fazer, né? Mas continuo no trabalho espiritual, né? Eu sei que ao longo dos anos, no meu caso, me foi revelado, né, que eu tinha também a missão de abrir um terreiro, então, e é o que eu faço hoje aqui no Rio, né? Tem um terreiro lá em Magé. Agora eu vou te responder o que você me perguntou. E se eu não quiser entrar? Se eu souber, a questão é a seguinte: ninguém é obrigado a nada, né? Já diz aquela frase. Ninguém é obrigado a nada. Mas você tem que ter a consciência e o conhecimento de alguma coisa na sua vida, né? Então, assim, você sabe do seu caminho, sabe que você tem
que entrar para a religião. Estou falando de Umbanda, mas é porque a minha história é o que a Silene me perguntou, mas sai para qualquer religião, tá? É por isso que eu falei, né? O tema é sobre o caminho espiritual, entrar ou não entrar, né? Então, assim, vamos supor que por algum motivo você não queira entrar. Mas, entenda bem, mas você sente que você precisa. É uma necessidade do seu espírito, né? Lembre-se, nós somos espírito encarnado, né? A gente está aqui num corpo provisoriamente. E aí você não entra, você sabe que você precisa, né? Mas você não entra. E aí, o que pode acontecer de ruim? Essa também era a dúvida dela. O que vai acontecer de ruim? Olha, acho que o próprio exemplo é o que eu falei que aconteceu com a minha vida, né, Silene? Eu, antes de entrar, minha vida era muito ruim, né? Então, ou seja, na verdade, você não entrar, você tem que se perguntar como está a sua vida hoje, né? Se você acha que poderia melhorar em alguma coisa, entende? Porque melhorar a vida, a gente pode melhorar de diversas formas, né? Eu melhorei muito a minha vida também quando eu comecei a ser terapeuta, comecei a estudar sobre terapia holística, comecei a estudar sobre física quântica, a mesa radiônica. Então, uma série de situações me ajuda também a melhorar, mas me ajudou a melhorar outros pontos, entende? Então, as coisas na vida se complementam, né? Mas vamos lá, no seu caso, né? Ou o caso de algumas pessoas que possam se identificar. Sente aquele chamado de tem que entrar para Umbanda, ou para a igreja, ou seja lá para onde for, né? Para o candomblé não entra. Você primeiro tem que avaliar a sua vida, se a sua vida está muito ruim, e se você sente que o seu problema é esse, mas quem tem que sentir é você, tá? Porque cara, se você não sente, cada lugar vai te falar uma coisa e vai confundir mais ainda. Uma desordem na sua vida, né? Então, é isso. Essa desordem você tem que sentir. Medita um pouco, né? Veja o que você sente sobre isso, né? Agora, se você chegar à conclusão que você não quer entrar, o que pode acontecer? Existe uma coisa, como eu falei, né? O ilegal de quando você vai para as religiões hoje espirituais é que antigamente não se estudava nada, né? Antigamente a gente ia só pela cabeça do outro, de outra pessoa. Mas hoje em dia existe uma série de situações que você pode estudar, né? E aí você mesmo tira suas conclusões. Existe uma coisa, olha só o problema de quando você sente que precisa e não faz, né? Existe uma coisa que é um fluido chamado, deixa eu ver aqui o nome que eu esqueci agora, vou falando. Pera aí. Ectoplasma. Você já ouviu falar em ectoplasma, Silene? Ectoplasma. Ectoplasma é um fluido, né, um tipo de energia que todo mundo tem, né? Os espíritos obsessores, eles acabam usando desse nosso ectoplasma para nos obsediar. Então todo mundo tem ectoplasma. Agora, o que acontece é que você que é médium, não importa qual a religião que você está determinado, né, na sua vida, entende? Você veio determinado para alguma coisa. Se você veio... você sabe o que é ectoplasma, legal. Se você veio determinado para alguma religião, seja ela qual for, né? E a sua pergunta foi sobre a Umbanda, e você não entra, o que acontece? O médium, ele acumula muito mais ectoplasma, entende? Acumulando muito mais ectoplasma, o que vai acontecer com você? Você vê, eu estou falando aqui de coisa científica, não estou falando de que a entidade falou, de que outra pessoa falou. O ectoplasma, ele vai acumular dentro de você e aí vai te causar doença, por exemplo, né? Algumas doença que nunca se cura, fica aquilo ali o tempo todo. O ectoplasma vai te trazer energia negativa, que aí você mesmo vai atrair obsessores, e aí nada na sua vida vai andar. Você está compreendendo que não tem muito essa coisa de... As pessoas acham que se você não trabalha a sua mediunidade, a entidade vai te fazer mal. A entidade não está nem aí para você nesse sentido. A verdade é essa. Ela está ali para te ajudar, caso você queira fazer o trabalho, porque é em comum acordo, né? As entidades que você tem na sua coroa, elas estão em missão com você. Tipo, olha, se você quiser trabalhar, eu estou aqui para te ajudar. Agora, se não quiser, meu filho, fica aí colhendo o fruto de não querer, entende?
Então essa questão do ectoplasma é uma questão muito séria, né? Quando você faz um trabalho, por exemplo, energético de cura, aí seja dentro de um terreiro, seja dentro de uma terapia, seja dentro do que for, dentro da igreja, né? Uma pessoa evangélica que está rezando lá com a mão na cabeça da outra pessoa, está liberando ectoplasma ali, né? E quando você está fazendo um trabalho espiritual, você libera esse ectoplasma, ou seja, você sai de lá renovado, né? Por isso que é importante para quem precisa e para quem sente necessidade de estar dentro de um trabalho espiritual. Entende? Então a questão é essa, não é o medo que as pessoas colocam de que a entidade vai ferrar a sua vida. A entidade tem muito mais o que fazer e ela tem muito mais pessoas, né, para ajudar, né? Não é bem assim, né? Se você quiser, ela está com você. Se não quiser, ela vai lá para quem está querendo alguma coisa, né? E pronto. Entendeu, Silene? Tá explicada essa tristeza sem fim, quase depressão. Pode ser. Você entende? É isso. As pessoas acham que a entidade que está cobrando. É claro que a gente sente uma certa presença, né, espiritual, uma certa presença, uma certa cobrança. Mas não é no lado negativo. É para justamente tentar te despertar. Que você não fuja, pare de fugir do seu caminho. Mas por quê? Porque você mesmo, antes de encarnar, você já botou isso no seu plano, né? E quando a gente não cumpre o que a gente mesmo falou lá atrás, a gente sofre, mas sofre isso aí que a gente está conversando, né? Vai acumulando uma série de energias, e essas energias vai te trazendo doença, vai te trazendo obsessão, vai trazendo um monte de coisa. E você fica ali, ó, na luta, né? Porque você precisa fazer o que na Umbanda a gente fala de caridade, né? Mas na verdade a caridade é para a gente mesmo, porque quando você está fazendo alguma coisa para o outro, você está fazendo primeiro para você, né? Porque se aquilo não te fizesse bem, você não estaria fazendo, né? Então se você não quer cuidar bem de você, não tem muito o que fazer, entende? Então é isso, consegui te ajudar, Silene? Tiver mais alguma dúvida, posta aí. Se alguém também dentro desse tema, né, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. E você está dizendo que você tem sentido essa tristeza, né? E essa depressão. Isso é muito comum. É muito comum para quem está com a mediunidade assim, em desequilíbrio, né? E aí é importante você, enquanto não se resolva, não se decide, né, fazer alguma coisa para você, né? Espiritual, né? Um banho de erva, por exemplo, já te alivia. E medite, né? Medite para você sentir dentro de você, entende? Como eu falei. Aqui eu só contei um pouco a minha história, eu não sou o dono, senhor da razão. Cada um tem a sua história, eu estou orientando conforme o que eu vivi, né? Até hoje também, o que eu estudei também. Mas cada um é cada um. O importante é a gente aprender o que no terreiro as entidades mandam muito a gente meditar, e dentro desses estudos da área holística, até da mesa radiônica, eu fui entender a importância da meditação, né? Que é realmente você se conectar com o Deus que está dentro de você mesmo, que a gente ouve muito falar aí, e é verdade, Deus está dentro da gente, né? Então a resposta está tudo dentro. Então é isso. Reflita, veja o que você sente. E assim, se você decidir procurar algum lugar, só procure ver também essas questões todas, uma referência, né? E aí você vai ser feliz. E se não der certo? Você não perguntou isso, né? Porque o medo também é isso. As pessoas têm medo de entrar, mas não têm medo de sair. Aliás, tem medo de entrar e depois fica com medo de sair, né? Ah, minha vida vai piorar de novo. Deixa eu ver só essa pergunta aqui. Então, os efeitos positivos da mesa radiônica. Perguntando aqui. Efeito positivo da mesa radiônica, por exemplo, numa situação como essa, é equilibrar, né, o que foi falado aí, que está desequilibrado, né? Depressão, sentimento de tristeza. E também pode ser até uma ajuda, né, a entender um pouco mais esse lado mediúnico, né? Porque tanta cobrança entre aspas, né? Como eu falei, não tem nada sendo cobrado. São coisas que a gente mesmo precisa, né? Deixa eu ver aqui. Ajudou, né, Silene? Mas eu vou falar aqui o que você não perguntou. Se você entrar e quiser sair, e aí? Como é que vai ser? Vai ser perseguida?
Não vão deixar, não vão permitir. O que acontece? Então, nós não somos obrigados a nada, né? É, sempre é importante você seguir o que você sente dentro de você, entende? Sempre, primeira coisa, o ideal é sempre só entrar se tiver certeza. Se não tiver, é melhor não entrar, né? Porque não é brincadeira, é realmente sério, né? É um caminho sério, é um caminho de muita responsabilidade. Então não adianta também entrar e não seguir, né? Mas você pode ficar lá como consulente lá, pode ficar como consulente se consultando até chegar o seu momento. E do jeito que você tá, Silene, uma consulta já te ajuda muito, né? Porque vai limpar também as suas energias, entende? E piora se eu desenvolver, trabalhar, depois não querer seguir. Então, é o que eu estou falando. Se você depois não quiser mais, o que vai acontecer? É um pouco relativo, tá? O importante, de novo, é consultar internamente. Por que consultar internamente? Tem pessoas que saem do terreiro e aí a vida da pessoa piora tudo de novo. Por quê? Pelo que eu falei, né? Se você tem uma cobrança sua mesmo, né? Kármica de estar em algum lugar, se você sair, naturalmente aquela energia que você, dentro do desenvolvimento, você aprendeu a controlar, aquilo vai voltar de novo, entende? Mas piora, entenda isso. Não é porque eu saí do terreiro. Não, não é. É tudo coisa nossa, orgânica. Isso é orgânico, isso é nosso. Entende? E aí o que acontece? Agora, tem pessoas que saem do terreiro e não acontece nada. Então é muito relativo, é muito pessoal. É importante realmente sempre ter orientação dentro do próprio terreiro mesmo, né? E internas sua. Tem pessoas que saem e não acontece nada. Por quê? Talvez a pessoa tenha cumprido já a parte kármica que ela precisava ali dentro. E assim como pessoas que saem da igreja, a mesma coisa, né? A pessoa sai da igreja e piora. Aí tem gente que sai da igreja e não acontece nada com ela. Tem gente também que muda de caminho, né? Muda de religião. Nós somos livres. O importante é você seguir, ó, esse Deus interno aqui. Para ele que vai te guiar, para que você não faça besteira, né? Com o seu caminho, tá? Deixa eu ver aqui. Na mesa radiônica, é conhecimento ou seu guia que orienta? Essa pergunta aí foi avançada, hein? Agora você está fazendo eu entrar em outro assunto aqui. Aí agora pegou. Deixa eu botar o óculos porque às vezes aparecem as perguntas. Silene, olha só. A mesa radiônica, ela é física, né? Ela não a parte científica com a espiritual, né? Então, tanto que qualquer um pode aprender, inclusive, tanto que tem aí o curso, né? Para quem quer aprender ela. Então, não tem problema nenhum. A pessoa não precisa nem ser médium. Só que cada ser humano, né, tem a sua história, tá? Então, no meu caso, eu fui parar na mesa radiônica por orientação de um mestre que eu trabalho com ele. Já trabalho com ele na linha de cura, no terreiro que eu dirijo, né? Então, no meu caso, eu fui parar na mesa radiônica com orientação dele. E aí, o que acontece? Quando eu faço a mesa para alguém, na maioria das vezes ele se apresenta e deixa sempre um recado para a pessoa, né? Depois que eu faço o trabalho da mesa. Mas também não é assim garantido que aconteça com todo mundo. Mas acontece, mas no meu caso foi isso. Eu fui parar na mesa radiônica por orientação espiritual. Nem sabia que existia isso, né? E aí a entidade falou, vai estudar isso aí. E aí foi muito interessante, né? Porque eu fui parar na mesa porque eu estava um dia deitado e eu comecei a ver meus chakras todo desarmonizado, todo desequilibrado. E aí fui falar com a minha esposa, que minha esposa também é do santo, e aí eu falei, pô, equilibra meu chakra pra mim, achando que ela sabia. Ela falou, não, se vira você aí. Se vira você. Eu falei assim, mas eu não sei fazer isso. Ela, mas o seu mestre não sabe, porque no terreiro eu trabalho com ele naquela maca, né? A pessoa deita e ele faz lá o trabalho dele lá e ele também
ver os chakras da pessoa, mas isso é ele, não sou eu, né? Então, não, mas quem sabe é o mestre, não sou eu. E aí eu sei que depois disso foi passando as semanas, né? E eu fui me deparar, né, com o pêndulo, com a mesa radiônica, né? E eu fiquei apaixonado, né, quando eu descobri que com o pêndulo, com a mesa radiônica, eu poderia equilibrar os chakras. Então comecei assim, né? E aí a coisa foi evoluindo, e aí conforme eu fui estudando e comprei o curso, né, estudando e trabalhando, atendendo algumas pessoas, esse mestre ele começou a aparecer nesse trabalho e me orienta, entende? No meu caso funciona assim. A mesa ela funciona com qualquer pessoa, né? Porque ela tem a parte da física quântica nela, que é física, que é ciência, não tem nada a ver com religião, né? Qualquer um. Mas no meu caso, como já tenho essa caminhada espiritual, então para mim foi vamos dizer assim, um benefício a mais para mim e para quem eu atendo, né? Porque todo mundo fica muito feliz quando eu passo o recado do mestre. Mas tem pessoas que ele não passa, então eu evito até falar muito, mas como você me pegou agora nessa pergunta aí, tá bom? É isso, Silene. Mais alguma pergunta? Consegui te ajudar? Então, no seu caso, né, eu falei, uma mesa te ajudaria, mas você pode também, como você já é de terreiro, né, vai numa consulta que já te ajuda a equilibrar um pouco essa parte energética, entende? E toma um banho de descarrego, né, um banho de ervas, e aí você já vai sentir um pouco melhor, e isso vai quebrando o galho até que você consiga se resolver, porque é assim mesmo, essa dúvida, ela é melhor ter dúvida e não fazer do que a gente sair fazendo, entrando e depois se arrepender. É importante realmente, é uma decisão que tem que ser pensada, sabendo o que está fazendo, né? Conseguir, né? Legal. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para a gente encerrar? Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa aqui. Energia. Eu falei, né, de forma de mexer com a mediunidade, né, que também tem isso, que tem pessoas que são médiums, só dar um resumo novamente, antes de fechar aqui. Tem pessoas que são médiums e não querem ser um bandista, ou espírita, alguma religião que trabalha com a mediunidade. E se a pessoa sente que ela consegue viver com a mediunidade sem entrar em lugar nenhum, né, se não sente uma necessidade maior, como eu senti, como você sentiu, né, Silene? Aí uma coisa, como eu falei, cada caso é um caso, não dá pra gente determinar, né? Cada um tem o seu caminho na vida predeterminado já, então a pessoa tem que sentir. Agora, para quem tem isso de uma forma mais leve, trabalhar com a parte holística já é uma forma de ajudar, né? Já é uma forma de ajudar. Assim como, por exemplo, quem trabalha ajudando, dando quentinha na rua para as pessoas necessitadas. É uma forma de você trabalhar a mediunidade, né? Trabalhar ajudando o próximo é uma forma de você trabalhar a mediunidade, entende? Então a religião, ela é muito pessoal, você tem que realmente sentir se aquilo é para você. Se você não sente, se você tem muita dúvida, seja ela qual for a religião, vai devagar, mas entenda que existem várias formas de você ajudar o próximo, ajudando lá a distribuir alimento. Isso também você está trabalhando a sua mediunidade, está dando amor, né? Está doando amor. Você está ali também equilibrando a sua energia. Porque o que pega é isso, é a sua questão energética interna, né? Como que você vai equilibrar isso? Então, se você tem um caminho, seja lá em qual religião for, né? Você em algum momento você vai saber que você tem que seguir. E pronto. E pode chegar um momento também que você sinta que já está bom para você. Entende? Já está bom, não preciso mais. E está tudo bem. Tem pessoas que entram e saem e depois está tudo bem. Então, conselho final. Gente, a gente está aqui nesse plano para vivermos a nossa vida. E é a nossa, não é a do outro. Não é porque fulano e cicrano faz e acontece, ou fulano é de uma religião, você também tem que ser. Não, cada um com a sua vida, cada um com a sua necessidade interna. A gente tem que ouvir Deus interior aqui, para saber o que é melhor realmente para você. Quando vocês aprenderem a ouvir internamente, vocês vão ver que vocês não precisam fazer e ser quem os outros querem que vocês sejam, né?
O importante é realmente você viver a sua vida, porque é isso que Deus quer, né? Que a gente viva a nossa vida da melhor forma possível, amar uns aos outros, né? E pronto, tá bom? Vamos ser felizes aí, tá? Se tiver alguma dúvida, depois podem continuar aí falando, eu vou respondendo como eu puder. Então hoje eu falei sobre o caminho espiritual, né? O tema foi mais sobre a Umbanda por conta da dúvida da Silene. Acabei contando um pouco a minha história aqui, um pouco não, contei bastante coisa. Mas também acho que vai servir para muitas pessoas que têm essa questão espiritual, né, precisando resolver, independente do caminho que seja, né? E também disse que você também não é obrigado. Se você sente que você tem uma mediunidade, aqui tem pessoas aqui que é reikiana, né? Você está lá doando a energia do universo, está fazendo um trabalho de cura. Isso é ser médium sem precisar ir para o terreiro, sem precisar ir para a igreja, sem precisar ir para lugar nenhum. Então, a gente tem que desconstruir essas questões. É uma necessidade pessoal de cada um. E aí, dentro da necessidade de cada um, vamos ver como que você pode trabalhar sua mediunidade. Se precisa ser dentro de um ambiente espiritual, ou você mesmo fazendo alguma outra coisa, ou sendo terapeuta, ou dando comida aos necessitados. E por aí vai, cuidando de uma criança. Compreenderam? É isso. Namastê, boa noite a todos.